Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Vocês se lembram do vampiro sulista Bill Compton, lá da série True Blood, da HBO? Pois bem, o ator Stephen Moyer, agora um respeitável e bem apessoado cinquentão, voltou às telinhas, só que dessa vez do lado bom. Tá, ele é um detetive inspetor D.I. Palmer, na série, primeira temporada da série The Art Detectives, que tem 6 episódios. Antes de falar sobre essa série simpática, mas nada marcante, pelo menos ainda, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Sabe aquelas séries de detetive que procuram nichos para você poder inserir seus detetives? Então, tipo, uma profissão ou um lugar, tipo The Chelsea Detective, detetives resolve problemas no bairro londrino de Chelsea e assim por diante. Pois bem, nesta série de Art Detectives, o D.I. Palmer, ele é da unidade do patrimônio histórico, seria a tradução, Heritage Unit, que na verdade é só ele, né? No primeiro episódio, ele vai para uma cidadezinha investigar um assassinato e lá então o xerife lá, o chefe de polícia local, coloca a policial assistente dele para vigiar, né, o trabalho do D.I. Palmer. É claro que essa assistente vai ser cooptada pelo D.I. Palmer, e aí então a gente vai ter, a partir do episódio... Não, no 1 a gente já tem, né? Ele coopta ela para tal da unidade de patrimônio histórico, que então dobra de tamanho. Passa de um detetive para 2, porque daí a gente vai ter a detetive sargento Malik, a D.S. Malik. Eles vão para Londres, ela vai, fica um pouco na casa dele e tal. Qual é a pegada, né? O nicho? Bom, eles resolvem assassinatos envolvendo o mundo das artes. Por que não é a homicídios que resolve ou a serious crime? Não pergunta, gente. Então o nicho é esse. Claro que quando você fala em arte, é um conceito bem elástico nessa série, porque envolve desde música, grupo de rock, e fizeram uma música meio Oasis, horrível, para mim tudo bem. Outro está no mundo dos destroços, né? Dos restos do espólio, do Titanic, qualquer coisa assim que tenha alguma coisa de histórico, patrimônio histórico ou de arte. É que aí o título da série é The Art Detectives. Deveria ser então, sei lá, The Heritage Detectives, né? Mas aí então eles vão investigar. Nunca é só um roubo ou uma forja. Sempre é um assassinato. Por isso que eu perguntei por que não, não chama a homicídios, né? Bom, a dinâmica entre esses dois é assim: o D.I. Palmer, ele entende muito de arte. Por quê? Porque o pai dele era um forjador, era um cara muito importante no mundo de falsificar quadros. Inclusive, o pai dele volta, né? O Larry Lamb, inclusive o ator. O pai dele vai voltar para uma subtrama que felizmente não toma muito tempo. Eu não gosto dessas coisas, mas hoje em dia sempre tem essas subtramas, né? Nessa série isso fica especialmente complicado. Por quê? Porque a nossa DS, a detetive sargento Malik, porque a dinâmica da dupla, como eu estava dizendo, é assim: ele entende bastante de arte, eu falei do pai. E ele, detetive, o D.I. Palmer, ele é bastante detalhista, né? Ele não é um tipo Sherlock Holmes, não. Ele é mais pé no chão, mais, assim, um cavalheiro elegante, né? Mas ele tem olfato muito bem desenvolvido, ele percebe detalhes e ele entende de tudo, desde coisas vikings até vinho, tudo. A Malik, a D.S. Malik, ela é um pouco mais pé no chão, né? Ela é a que vai pegar o celular e procurar o restaurante para eles comerem. O relacionamento dos dois é legal no sentido de quebra um pouco a barreira hierárquica, é meio estranho, mas é legal, né? Pelo menos é um diferencial. Só que a D.S. Malik, nessa primeira temporada, não tem muito o que fazer. A gente sabe que ela tem problemas com os pais,
que são, parece, super protetores, ou a mãe, mas nada a mais. E a história dela, puxa, ela largou uma cidadezinha pequena para ir viver, ser policial em Londres. Então, olha a mudança, né? Mas não fica, talvez para uma outra temporada. E a gente tem uns pedacinhos, né, dessas interações do D.I. Palmer com o pai dele e um interessezinho romântico desajeitado que tem lá, que é aquela história, mas também do D.I. Palmer. Então, o primeiro defeito eles criam dois personagens, só que só o D.I. Palmer, que também é produtor executivo, o Stephen Moyer da série, recebe destaque, né? O clima é um mistério fofinho, mas não no sentido de ser tão bobinho assim, ou tipo os da Danica McKellar, ou do canal Hallmark. Ele é aqueles séries padrão de domingo à noite, né? Tipo Midsummer Murders. É um cruzamento de The Chelsea Detective, né? Porque é nichado, aí no caso do mundo das artes, e tem a relação entre os dois é mais ou menos entre o detetive lá do Chelsea Detective e o ajudante dele, e um pouquinho de Dalglish, mas não no sentido austero e sombrio do Dalglish, porque The Art Detectives não é sombria. É porque o Dalglish tem aquele apelo literário e o DI aí, o Palmer, ele tem esse aspecto de arte. Ele toca piano, sabe, essa coisa assim, mas ele nunca passa pra gente uma imagem de arrogante. Aí é que tá uma outra coisa dessa série, né? Por enquanto, nessa primeira temporada, essas duas personagens e tudo mais é apenas ok, é apenas esboço do que pode ser uma série mais azeitada, vamos dizer assim. Não achei ruim, mas sabe quando você vai vendo? Ah, tá. Porque as histórias é aquilo que você está acostumado em murder mysteries, né? Em mistérios de assassinato, séries policiais desse tipo. Você vai ter uma morte, você vai ter uma coisa, um crimezinho, né? Um misdemeanor, uma coisa assim, mas vai ter uma morte, essa morte vai se provar, um assassinato, e aí você vai ter 2, 3 suspeitos, aquelas coisas para confundir, e aquela pessoa que você não prestou muito atenção, tal, vai ser a culpada. Então, as histórias têm 45 minutos, né? Então, não dá para desenvolver muito. É assim, não é Grace, não é Unforgotten. Bom, essas séries também é outro tipo, né? Bem mais pesadas. Essa essa da Art Detectives, é para você passar o tempo. Tem muita coisa melhor, né, do que essa. Mas se você não tem nada para ver desse tipo de série de detetive, então está procurando uma coisa britânica com uma produção mediana, porque foi produzida pelaquela Acorn TV, Acorn TV. Então o orçamento não é lá majestoso, mas é funcional. Se você precisa de uma série britânica de detetive que não te exija muito para passar o tempo, para ver gente bonita, né, charmosa, trabalhando bem e que não te peça nada né, em troca em termos de pensar, de envolvimento emocional, psicológico e tal, então isso aí, The Art Detectives cumpre a função. Eu não sei se eu vou ver uma segunda temporada, né? Porque os personagens, sei lá, não me disseram muita coisa. Tempo dirá, né? Mas é só uma sériezinha, ok. Tchau.